Você está realizando a viagem dos seus sonhos. E claro que você também tem que pensar na hospedagem. Onde você vai ficar durante esse tempo que você não está em casa? Hoje eu vou contar para vocês algumas histórias assustadoras que aconteceram em hospedagens pelo mundo. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi! Fala oi, Vitor! Oi, gente! Como que vocês vão? Já comenta aí se você já se hospedou em algum lugar furada, se já passou perrengue. Você já passou, Vitor? Não. Não, né? A gente deu sorte até hoje. Deu sorte. Eu também não me hospedei em vários lugares. É verdade. Porque, gente, a gente decidiu não dar nome aos bois aqui, porque basta uma marca já não gostando da gente, que a gente tá danada de head do Tinder. Tinder, a gente te ama, eu já falei. E hospedagem, a gente pegou a história de hospedagem, seja de Airbnb, seja de hotel, seja de hostel. Ou seja, todas as marcas que tiverem hospedagem. Se você tiver uma marca de hospedagem, anuncie aqui, fale que a sua hospedagem é segura. Então, se ajeita na sua cadeirinha, pega o seu copinho de suco de maracujá e vamos para a primeira história. Isso aconteceu tem alguns meses. Se eu não me engano, foi em janeiro ou fevereiro de 2024. Eu tava visitando a minha família no sul da França e eu não queria ficar na casa deles, mesmo eu tendo sido convidada. E assim, nem precisa entrar nesse assunto, mas tem motivo, só que são coisas muito pessoais. E é importante eu dizer pra vocês que eu geralmente visito eles com bastante frequência, assim. Só que eu geralmente decido que em cima da hora. Então, nem se eu quisesse, eu ficava sempre no mesmo lugar. Muitas vezes eu reservo hotel pra mim, porque, é mais caro, é mais caro. Só que pra mim é mais cômodo, porque eu tenho muita preguiça de lidar com o anfitrião. E mesmo quando eu alugo casas de aplicativo, assim, por temporada, eu escolho lugares que são apartamentos únicos, que o local fica exclusivamente pra mim, que não seja um quarto na casa de alguém. Porque eu me sinto mais à vontade, eu prefiro não lidar ali com outras pessoas e, sinceramente, isso é muito importante pra mim. É um critério. Então eu reservei essa casa, que ficava numa distância ok, que dava pra eu ir a pé até a casa da minha família. Eu acho que, inclusive, era anunciado como uma casa ou um apartamento térreo que tinha ali acesso a um quintal e um jardim. Provavelmente era uma das opções mais baratas, que era onde eu focava quando eu alugava esse tipo de lugar. Até porque, gente, eu não tava viajando de férias, tá? Não tava indo pra lá pra passar feriado. Eu queria um lugar pra eu dormir enquanto eu estivesse visitando a minha família. Esse lugar também não tinha muitas avaliações e as poucas avaliações que tinham eram positivas. Bem, eu cheguei lá, aí eu fiquei parada na frente com a minha mala durante um tempo. Eu marquei de encontrar lá com o anfitrião pra ele me entregar a chave. Cheguei, mandei mensagem pra ele, só que ele não tinha chegado ainda e eu fiquei lá parada durante 1 hora esperando ele chegar. Não, a sorte era que o lugar parecia bonito, seguro, apesar de que no caminho até lá tinha uns lugares meio esquisitos assim, meio suspeitos. O dono finalmente chegou, depois de 1 hora me fazendo esperar, e ele parecia ser um cara legal, assim. Parecia ser um homem bacana, ele falou que ele estava numa cidade vizinha visitando uns amigos, que o tempo passou muito rápido, pediu 1 milhão de desculpas, ficou o tempo inteiro ali se desculpando. E foi aí que apareceu a primeira bandeira vermelha. Ele falou que estava bebendo com os amigos e que não tinha dado tempo dele ficar sóbrio. Então ele teve que acelerar na estrada, mesmo estando bêbado, para poder encontrar comigo ali. Ele me contou isso entre risadinhas e brincadeirinhas, em tom de brincadeira. Ele me pediu pra eu não deixar isso na avaliação, de que ele foi me encontrar bêbado, hahaha. E eu respondi ficando séria e falando, olha, eu não acho que você deva beber e dirigir, ainda mais numa estrada. Só que ele falou que acabou perdendo a hora, que, enfim, não queria me deixar mais tempo ainda esperando. Mas, de qualquer forma, eu falei pra ele que eu não ia mencionar isso na avaliação. E spoiler, gente, eu anunciei sim, eu falei lá na minha avaliação que ele foi me encontrar bêbado, que ele dirigiu bêbado, mas naquele momento eu não queria começar a minha estadia com o pé esquerdo. O cara parecia simpático, sociável, muito gente boa, muito gente fina mesmo. Só que, pra ser sincera com vocês, eu só
só tava super feliz de finalmente pegar a chave ali da casa que eu ia ficar, pra eu me acomodar, pra eu deixar minhas coisas lá dentro, pra eu finalmente ficar quietinha. Bem, é aí que aparece a segunda bandeira vermelha do caso. Por quê? Ele falou que ia ficar num apartamento ao lado da casa que eu tava ficando, mas que não era pra eu me preocupar, porque eu teria ali o meu espaço privativo, teria a casa pra mim, o banheiro, a cozinha, tudo privativo ali. Logo de cara, gente, eu não gostei muito, porque eu queria um lugar só pra mim, de verdade. Eu queria me sentir sozinha ali. Só que depois, pensando melhor, eu até achei bom, porque era uma casa térrea e eu fiquei um pouco incomodada de, sei lá, vai que alguém pula o muro, porque é uma casa térrea, a pessoa podia pular o muro e ter acesso ali à casa onde eu tava. E aí, tendo alguém ali, eu me sentiria mais segura, assim. Sim, gente, eu sou paranoica, tá? Mas naquele momento eu achei assim, tendo algum conhecido, entre aspas, eu vou me sentir mais segura. Só que eu estava redondamente errada. Ele me mostrou o lugar, tudo parecia muito antigo, assim. Mas assim, eu também não tava procurando luxo, então pra mim tava ótimo. E o lugar onde eu ia ficar era abaixo do nível da rua. Mas não era especificamente um porão, até porque tinha acesso ali ao jardim, ao quintal, de onde eu ia ficar. Só que pra chegar, tinha que descer as escadas. E quando você olhava da janela do quarto, assim, você não via a rua, você ficava embaixo do nível da rua. Próximo sinal de alerta, digamos que uma bandeira amarela, ele me mostrou uma porta que ficava perto do quarto, que era uma porta que ligaria a casa onde eu estava com a casa que ele estaria. Eu meio que já esperava que ele tivesse que entrar por algum lugar, mas assim, eu esperava que ele fosse atravessar o quintal, entrar por um outro lado, X, enfim. Mas aí ele explicou que aquela porta não era nada, ele até falou de uma forma bem casual, assim, tipo, essa porta ainda é nada não e tal, não tá inclusa no que você alugou não, essa porta fica sempre trancada. Só ignorar essa porta aí, não tem nada demais não, segue a vida. A gente conversou um pouco, um pouco não, gente, conversamos muito porque eu já tava irritada, já tava cansada, porque ele tinha atrasado, então eu fiquei 1 hora ali em pé esperando ele. Tudo que eu queria era entrar e ficar quietinha, não queria muito papo, mas ele ficou ali puxando um certo assunto. Aí depois a gente trocou o telefone, porque ele falou que o chat do aplicativo era meio ruim de se falar, então que pelo WhatsApp seria melhor. E depois disso a gente se despediu. Me acomodei ali, comecei a ajeitar as coisas, tirei as roupas da mala, troquei de roupa e saí pra visitar minha família. Na hora que eu voltei, de noite, eu decidi tomar um banho. E aí, se eu não me engano, o que eu vou falar pra vocês agora aconteceu antes de eu tomar banho. Porque eu tenho uma lembrança de eu trancar a porta do banheiro pra tomar banho, coisa que eu não faço quando eu tô na casa sozinha, eu não tranco a porta do banheiro. E eu lembro de eu ter tomado banho bem aflita, sabe? Eu tava com um negócio meio esquisito na hora que eu tava tomando banho. E é aí que veio a maior bandeira vermelha de todas. Eu tava sentada na cama ainda, mexendo ali no celular, quando eu ouvi algumas batidas e alguém falar o meu nome. Antes que eu conseguisse responder qualquer coisa, eu ouvi chaves virando e uma porta se abrindo. Como você já deve imaginar, a porta que estava se abrindo era a porta de conexão que ficava perto do quarto. O cara entrou já falando várias coisas, dizendo que ele não estava encontrando o celular dele, perguntando se eu tinha visto o celular dele em algum lugar. E eu fiquei meio que em choque, porque se ele entrasse coisa de 10 minutos depois, eu estaria ou pelada para já entrar no banho, ou enrolada numa toalha, eu estaria super desprevenida. E aí você pode estar pensando, nossa, que exagero, que desesperada. Gente, eu sou uma mulher jovem, sozinha, com um cara com seus 40, 50 anos, com livre acesso no lugar que eu deveria estar sozinha. Eu fui educada com ele, apesar de eu estar em choque, e eu falei, não, eu não vi seu celular, até porque eu teria visto o celular, gente, porque assim, ali no lugar que ele tava, no lugar que ele entrou, tinha um sofá, a minha mala aberta e não tinha nada mais lá. Era um quarto de aluguel, sabe? Tipo, era um lugar que ele alugava, não tinha muita coisa. Eu teria notado aquele celular lá. Só que mesmo assim ele entrou falando muito rápido, falando coisa em cima de coisa, falando do celular dele, coisa e tal. Aí ele começou a revirar as coisas, procurando o celular dele. Depois disso ele começou a me perguntar se tava tudo bem, se eu tava me sentindo à vontade, se eu já tinha jantado. E aí ele saiu. Nesse ponto eu já tava assim, meu Deus, perdi um dinheiro, porque eu não vou ficar mais aqui. Não é possível. Aí eu comecei a ver ali os termos de cancelamento e tem que cancelar 2 dias antes, senão eu não tinha o meu reembolso. Só que aí, em certo momento, eu até meio que aceitei que eu ia morrer nesse dinheiro e eu comecei a procurar
outros lugares pra ficar, hotel, hostel, algum lugar pra eu poder me hospedar, só que eu não encontrei nada, já era tipo 11 horas da noite, tava tudo lotado, eu não consegui achar outro lugar. Eu decidi tomar um banho, porque eu precisava, gente, tomar um banho, eu não tinha tomado banho ainda, então eu tomei um banho rápido, super em alerta, torcendo pra não dar pra ele ouvir que eu abri o chuveiro, pra ele não aparecer de surpresa lá de novo, como, tô procurando outra coisa, inventar outra desculpa pra aparecer, sabe? Só que, felizmente, no tempo que eu tomei um banho bem rápido, nesse tempo ele não apareceu, e aí eu também tomei um banho muito rápido, troquei de roupa rápido, e depois disso eu fiquei mexendo no celular e pensando. Aí eu botei a mão na consciência e falei assim, eu vou ter que dormir aqui hoje. Não vai ter jeito, amanhã eu vou acordar, e provavelmente eu não vou estar tão paranoica, se eu ainda estivesse viva, claro. E foi neste exato momento que eu notei 2 cadeiras no quarto. Eu olhei bem, e essas 2 cadeiras estavam bem no cantinho ali, e tinham cordas amarradas no braço dessas cadeiras. Cheguei mais perto, e definitivamente aquelas cordas não estavam lá para arrumar nada, porque elas estavam soltas. Elas só estavam presas nos braços da cadeira. Até hoje, eu não sei o motivo. Foi então que eu fiquei com puta medo depois de eu ver essas cadeiras, mas não ia ter jeito, gente. Eu tinha que dormir ali, não tinha mais vaga em outro lugar. Então eu decidi que eu ia usar aquelas cadeiras pra travar a porta do quarto. Que nem em filme, sabe? Que você vai prender a porta com algum objeto, só que eu descobri que isso só funciona em filme, tá? Porque mesmo eu colocando ali, botei de várias formas, mas a maçaneta ainda descia o suficiente para que a porta pudesse ser aberta. Mas eu pensei que, pelo menos se eu deixasse as cadeiras ali empilhadas, na hora que ele tentasse abrir, ia fazer barulho e eu ia acordar. Mas beleza, fez barulho, eu acordei, o que eu faço a partir de então? Eu sou uma pessoa paranoica, eu sou uma pessoa que gosta de ter um certo autocuidado comigo, e eu tento ao máximo não me colocar em perigo em situações assim. E naquela situação eu tava me sentindo em perigo. Eu moro numa cidade super segura, gente. Eu tava num país que eu não conhecia, numa casa de uma pessoa que eu não conhecia. Vendo de fora, você pode até estar pensando, nossa, gente, que menina maluca. Ela só alugou um Airbnb que tinha boas avaliações, o anfitrião era super simpático, um amor de pessoa. E tinha algumas cadeiras com corda amarrada, qual o problema? Mas pra mim, aquele parecia o começo de um filme de terror. Então eu liguei pro meu irmão e pedi pra ele me buscar. Ele foi me buscar por volta de meia-noite e eu passei a noite na casa dele. Fim da primeira história. Eu amei, gente, que essa diva não tem um critério. Por quê? Ela falou assim, primeira red flag, ele chegou bêbado. Pra mim, isso era uma bandeira amarela. Tipo, pessoa, né... Mas ele tava numa festa com a família dele. Segunda red flag. Ele me disse que ficaria num apartamento ao lado da casa. Pô, pra mim de boa, não estando na mesma casa que eu aluguei, porque ela alugou um apartamento, né, vazio pra ela ficar sozinha, tipo assim, o ambiente inteiro. Aí, na terceira red flag, que ela falou que era uma bandeira amarela, na verdade, é que tinha uma porra de uma porta do lado do quarto que ela ia dormir que ligava as 2 casas. Essa pra mim aí não dava. Meu amor, isso aí você não tem critério nenhum. Reveja seus conceitos de red flag, querida. Não, gente, mas pra mim, essa porta seria um mistério de quando seria aberta, o que ia acontecer, eu não ia dormir. Mas o cara deixou bem claro que era a porta que ligava as 2 casas, né? Porque ela chama de apartamento, mas são casas térreas. Mas foi o que ele falou, entendeu? E depois ele entrou ainda. Ele entrou, não. Aí, pra mim, acabou o respeito, acabou tudo. E não tem nada... Gente, denuncia pra plataforma. Olha... Eu aluguei, porque quando você vai alugar essas casas assim, você coloca, eu quero o ambiente inteiro. Que nem quando eu já aluguei o ambiente inteiro. Eu sou muito cagona pra alugar quarto, gente. Eu também. Mas eu também já vi vídeo de coisas que acontecem assim, né? Quando a pessoa aluga, mesmo alugando inteiro. Eu já vi o vídeo do dono na casa que tava passando mal, aí falou, não vou poder sair, vou ficar aqui no quarto trancado, tudo bem? Não! E aí elas foram embora. Tudo bem não, lindo! A gente já trouxe um vídeo também que a senhorinha falou que ia deixar trancado lá os móveis da filha e depois descobriu que era um cômodo que tinha lá. Que era basicamente isso, que ligava com a casa do lado. Então, assim, era um lugar inteiro, mas não era um lugar inteiro, porque a velha tava lá num quarto. Então é foda, né? Porque... eu ficaria muito com o pé atrás, eu acho. Não, eu sairia. E eu não vou julgar a diva dela falar assim, eu não queria ficar com
com a minha família, coisa e tal, porque essas coisas acontecem, eu não vou julgar ela nisso. E eu achei que ela fez muito certo de passar a noite lá com o irmão, depois se resolve, e aí explica a situação, e amanhã se aluga outro lugar. Porque realmente muito esquisito isso das duas cadeiras. Me passou uma vibe a casa de cera. As duas cadeiras com punho pra amarrar o punho. Porque tem os irmãos gêmeos lá. Eu acho que é Vincent e Bo o nome dos irmãos. Não sei se minha memória está tão boa assim. Mas um deles ficava amarrado assim na cadeira. Me lembrou uma coisa meio a casa de cera. Mas provavelmente aquilo ali não era um set de filmagem. Eu não arriscaria. Achei que a diva fez certo de, gente, na dúvida sai. Na dúvida sai. Se tiver como, né? Nesse caso ela tinha. Nesse caso ela tinha. Mas se tiver como, meu amor, rapa fora. Mas é complicado realmente se você estiver em outra cidade, não tiver contato. Imagina você não falar nem a língua do lugar. Sim. Ela tava em outro país, né? Ela falou, tava num país que não era meu. Imagina. Vamos então para a segunda história. Isso aconteceu na primavera de 2007, quando eu e um amigo meu estávamos fazendo um mochilão pela Europa. Começamos em Londres, pegamos tudo quanto é tipo de transporte. Passamos pela França, Holanda, a Alemanha, Áustria e finalmente terminaríamos o nosso mochilão na Itália. Acabou que teve um imprevisto, o ônibus que a gente pegou se atrasou e a gente chegou muito tarde em Roma. E aí quando a gente chegou no hostel, o pessoal do hostel achou que a gente não ia mais. E aí eles alugaram o quarto que a gente tinha reservado para um grupo de 10 viajantes que tinham aparecido lá, coisa e tal. Beleza, show. Só que eles falaram assim, pode ficar tranquilo vocês dois, porque tem uma outra hospedagem nossa, no outro lado da cidade, que tem um quarto extra que a gente deixa pra esse tipo de situação. Era um apartamento de 2 quartos com vários beliches assim, amontoados. Pra emergência mesmo, quando lota um lugar. E ali passamos nossas últimas 3 noites na Europa. Conhecemos um grupo de espanhóis que a gente fez muita amizade. E aí a gente saiu até pra balada com eles. No nosso último dia, os nossos amigos espanhóis foram embora. E chegou ali no apartamento que a gente tava um grupo de 10 latino-americanos e uma mulher, que a gente conheceu muito rapidinho, assim, passamos por ele, cumprimentamos, coisa e tal, e aí a gente saiu para aproveitar a nossa última noite em Roma. Tinha um pouco de barreira linguística ali entre a gente, mas a gente conseguiu se comunicar de alguma maneira, coisa e tal, e depois cada um saiu por conta própria. Meu amigo e eu voltamos para nossas beliches, coisas de 2 horas da manhã, assim. Pouco tempo depois, o outro grupo também chegou, cambaleando ali no quarto. Todos eles, trêbados, chegaram, arrumaram ali as coisas em 15 minutos e em 15 minutos eles já estavam dormindo, roncando alto. Todos, menos um. Um dos rapazes que estava na beliche de cima, diretamente em frente à minha, ainda estava acordado e mexendo no celular. Eu já estava com os olhos fechados e sabe aquele momentinho que você já está quase dormindo, quase pegando no sono, assim? Era o momento que eu estava. Até ver um clarão na minha direção e um barulhinho de foto sendo tirada. Eu fiquei super irritada, mas ao mesmo tempo eu não queria arrumar confusão ali. Então eu só virei pro outro lado e fiquei olhando meio que de rabo de olho, assim, na esperança de que ele desistisse e fosse dormir. Só que em vez disso, ele continuou tirando fotos minhas e começou a falar várias obscenidades na minha língua, que eu nem vou perder meu tempo repetindo elas aqui pra vocês. Eu percebi que ser passiva estava sendo uma estratégia ruim quando eu percebi que ele desceu da cama dele e estava vindo na minha direção. Por alguns instantes eu senti que ele estava ali em pé, inclinado sobre mim, com as mãos no beliche de cima ao meu, que é onde o meu companheiro dormia. Nesse ponto, meu coração disparou completamente, porque eu me dei conta de que eu estava em um apartamento privado sem nenhum funcionário do hostel ali. Se eu confrontasse esse cara, ele poderia só acordar os outros amigos dele e aí ia ser eu e meu amigo contra 10 caras que a gente não sabia se era perigoso, se não era. E olha, seria a briga da nossa vida. Provavelmente eles poderiam matar a gente e depois eles saíam e falavam que a gente nem se encontrou mais. Eu tava ali tentando planejar o que eu ia fazer, se eu ia chutar a cara dele, chutar a barriga dele, sair correndo, me trancar no banheiro. Quando eu senti ele enfiando a mão na minha cama. E aí, meio que sem pensar, eu levantei e falei no tom mais ameaçador que eu consegui. Você tá com algum tipo de problema, seu filho da puta? Ele congelou, sem dizer uma palavra. Ele levantou e foi até o espaço comum. Eu ouvi a porta do banheiro fechar
Ele ficou 10 minutos lá dentro. Depois disso, eu vi ele voltando pra beliche dele. Ele se deitou. E então ele tava roncando tranquilamente. Eu fiquei acordada, vestida já, pronta pra qualquer momento lutar, se precisasse. Perto do amanhecer, eu acordei meu amigo, falei pra gente ralar peito dali. E aí meu amigo perguntou o que o cara tava fazendo de madrugada. Só que eu falei que eu não sabia também. Eu não sabia o quanto ele tinha visto também durante a noite. A gente então pegou o nosso voo de volta pra casa e não falamos mais sobre isso. Então, é isso. Fotógrafo maluco, se eu te ver de novo na rua, você vai levar. Fim da segunda história. E, gente, eu amo esse subreddit que eu tirei, é o Let's Not Meet. E, geralmente, as histórias do Let's Not Meet terminam com não vamos nos encontrar. Que é tipo, let's not meet, não vamos nos encontrar. E aí, geralmente termina com uma frase, tipo, maluco que ficou tirando foto minha, não vamos nos encontrar. Essa daqui não, terminou com uma ameaça. Então é isso, fotógrafo macabro. Se eu te ver na rua, tu vai apanhar. Onde eu te ver, você vai apanhar. Loba. Só isso que eu falo. E neste caso aqui, é um caso que na prática, aquela frase, remédio pra maluco, maluco e meio. O homem levantou. Mais doido que ele. Teve que ser mais doido que o doido. Ele foi levantar, ele teve a cara de pau de ir até a câmera lá. Ela levantou e falou, o que você quer? Qual o problema, meu amor? Me conta. Às vezes remédio pra doido é um doido e meio. Neste caso aqui. Agora, o conceito de hostel é um negócio que sempre me incomodou. Não vou negar com vocês. Por quê? Eu gosto muito de viajar. Vitor também gosta muito de viajar. A gente sempre gostou muito de viajar. Só que eu sempre ouvi, tipo assim, jovem gosta de ficar em hostel. Hostel, você sabe o que é, Vitor? Isso aí, tipo, você vai só com a mochilona, né, pra ficar ali... Num quarto cheio de gente. Geralmente é beliche mesmo, então várias camas espalhadas. Isso, você fica num quarto com um monte de gente que você nunca viu na vida. Isso é coisa de gente jovem, coisa de gente. Tem de acampamento também. Geralmente são hotéis com quarto compartilhado. Só que, tipo assim, eu mesmo quando eu era muito jovem, não entrava na minha cabeça isso, eu pensando, gente, eu não vou ficar no quarto com gente que eu não conheço, com minhas coisas ali, sabe? Como é que eu vou confiar nessas pessoas ou dormir com gente? Não, trocar de roupa. Não, gente, eu sou muito fresca pra isso. Tem que confiar mais nas pessoas. Não confio. Tem que confiar. Não confio. Não vou estar confiando, vamos deixar pra outro momento. E aí agora, ainda mais, depois de véia, aí que eu não fico num hostel mesmo. Eu quero saber, deixa aqui nos comentários, porque é blitz nos comentários! Blitz nos comentários. Ai, do nada. Deixa que a vingança da blitz nos comentários. Deixa aqui nos comentários se vocês já ficaram no hostel e se vocês ficariam no hostel, né? Porque se você nunca ficou, se você ficaria. Eu acho que eu ficaria, sim. É porque o Vitor, ele não é parâmetro, gente. Ele vê uma bagunça, ele quer ir. Se tiver acontecendo um show na rua... Mas aí é que tá. Deixa eu terminar de falar que eu vou te expor agora. O Vitor era assim... Passou em frente a uma praça, tá tendo uma muvuca, o que tá acontecendo ali? Vitor, é uma banda que você nunca ouviu falando, vamos lá, vamos ver. O Vitor gosta de multidão, gosta de estar no meio de pessoas. E ele é tímido. Apesar de ser tímido, não é que eu vou conversar com essas pessoas, eu vou estar ali. Mas gosta da bagunça. Eu quero saber o que tá acontecendo. No hostel, eu acho que o que mais me travaria é isso. Ter que conviver, ter que conversar, porque aí todo mundo deve ser muito, nada tímido. Que deve falar de como tá sendo a viagem, deve trocar ali também, né? E acabar até viajando com aquelas pessoas também. Já vi relatos disso. Que você acaba fazendo amizade, aí continua a viagem ali com o pessoal. Mas gente jovem. Por um lado é bom, mas outro lado que me travaria é isso. De ter que conviver, ter que conversar, ter gente me perguntando, eu tendo que responder. Aí já me dá um pouquinho de preguiça. Mas deve ser vantajoso economicamente, né? É bem mais barato. É bem mais barato. Pra você viajar, assim, você aluga nem um quarto. Você vai alugar uma cama, um espacinho ali. Então deve ser mais vantagem. Por isso que muita gente deve ir. Mas eu não iria não, gente. Eu sou fresca nesse nível. Vamos então para a próxima história. Vitor, eu fiz uma seleção mais ampla dessa vez, que eu não botei só medos reais. Você quer uma coisa que vá agora pro sobrenatural? Pode ser. Ou você quer continuar nos medos reais? Não, vamos contar uma agora sobrenatural e depois vamos voltar pro real. Beleza, então. Vamos então para o sobrenatural. Real ou sobrenatural? Nossa, corta isso. Cringe.
Bem, eu queria organizar uma festa surpresa e uma viagem para minha namorada comemorar os 30 anos de idade dela. Ela tinha comentado comigo que queria esquiar. Eu aproveitei que tava no inverno, tava nevando, organizei uma viagem para isso, chamei ali uns amigos mais próximos dela para ir junto com a gente, tudo com antecedência. Aí eu aluguei uma cabana, que era uma cabana que dava para ficar 10 pessoas ou 5 casais. Tinha um quarto no porão com 2 camas. No primeiro andar tinha mais um quarto e no andar de cima tinham 3 quartos. A cabana ficava num lugar rural, mas não era um lugar rural isolado. Tinham outras cabanas tanto do outro lado da rua quanto na mesma rua, então não era nada isolado. E também não era um lugar estranho. Dava para ver que nas outras cabanas também tinha gente hospedada. Eu e minha namorada ficamos com o quarto principal. No outro quarto ficou um casal amigo dela. E em um outro quarto ficou a prima da minha namorada num quarto sozinha. Todos os quartos estavam ocupados e a parte do meio ali da casa era a parte mais animada. Tinha jogos, uma lareira e uma mesa de totó. Esses detalhes vão ser importantes depois. Na primeira noite, gente, só alegria, só felicidade. Bebemos, comemos, comemoramos. A gente decorou toda a sala de estar, enchemos vários balões e espalhamos pela sala. Bem, a gente estava tranquilo, comemorando, nada de estranho estava acontecendo, até que, mais pro final da noite, alguns balões começaram a estourar, em intervalos de tempos aleatórios. E as bexigas estavam estourando sozinhas. Alguém ali do grupo tinha dito que as bexigas estavam estourando porque estava vindo ar quente do aquecedor e aí estava aquecendo elas e estourando. Só que eu duvidei, porque as bexigas que estouraram estavam mais próximas da saída de ar. Então não faz muito sentido. Só que eu fiquei quieta para não parecer a doida, paranoica, entendeu? Que fica criando casos. Quando todo mundo foi dormir, do quarto ainda dava para ouvir as bexigas estourando em intervalos de tempo aleatórios entre 2 horas e 3h30 da manhã. Na manhã seguinte, vários balões ainda estavam intactos, espalhados pelo chão. Na segunda noite, a gente já tinha passado o dia inteiro fazendo coisinhas de neve, esquiando, aproveitando o dia. E aí a gente chegou na casa já super animados pra gente beber de novo, jogar, comemorar, etc. Só que todo mundo se rendeu mais cedo, gente. Era 11h30, tava todo mundo acabado. Só o pó da rabiola. E foi aí que as coisas começaram a me incomodar de verdade. Como tava frio, eu desci para ligar o aquecedor. E aí o casal que tava no quarto ao lado do aquecedor, eles tinham deixado a porta entreaberta, a luz acesa e o banheiro em uso. Enquanto eu tava descendo a escada, eu tava ouvindo um rangido atrás de mim. De passos mesmo, assim. Então eu imaginei que fosse o nosso amigo que estava descendo também, talvez para pegar, sei lá, um copo d'água. Eu atravessei a sala para ir até o termostato. E aí eu parei do lado do termostato e eu notei que os passos continuavam, até pararem a poucos metros de mim, perto da cozinha. As luzes não se acenderam e o silêncio tomou conta. Eu tive a sensação nítida e clara de estar sendo observada. Eu falei assim: "E aí, cara, você tá precisando de alguma coisa?" Falei e virei, achando que tinha alguém atrás de mim. Mas quando eu virei, não tinha ninguém lá. Essa sensação agoniante de estar sendo vigiado é muito ruim quando acontece de verdade. Eu tinha certeza que alguém estava me seguindo e foi comigo, me acompanhando até onde eu estava. Eu fiquei sem reação por um tempo, mas aí eu voltei pro quarto. 30 minutos depois e eu ainda tava com frio, então eu decidi ir lá para aumentar o aquecedor. Eu liguei a luz do corredor para acender ali, para ficar iluminada a escada. Eu desci de novo e dessa vez eu só tinha ouvido os meus passos. Enquanto eu tava ali ajeitando o termostato, ajustando, né, a temperatura, eu tava pensando no quanto isso tinha sido estranho, como eu senti realmente que tinha alguém comigo. Até que enquanto eu tava mexendo lá, eu ouvi a bolinha da mesa de totó mexendo na mesa sozinha. Ela bateu de levinho na lateral. Eu fiquei paralisada de medo. Na mesma hora, eu fechei o termostato e voltei pro quarto, correndo, sem saber como processar o que tinha acabado de acontecer. Eu deitei na cama, pensando que não tinha como eu falar isso pra alguém e convencer a pessoa de que aquele lugar era assombrado. Então, eu guardei aquilo pra mim. Na manhã seguinte, o casal que tava no quarto em frente ao nosso comentou sobre os balões. E aí eu vi a abertura pra contar
o que eu tinha passado. E aí, quando eu tava contando o que eu tinha passado, a amiga da minha namorada ficou pálida e séria. Ela contou que durante a noite ela acordou se sentindo observada e aí ela viu uma figura em pé do lado da cama dela, vigiando ela dormir. Ela então sacudiu o namorado, acordando o namorado dela, o mesmo que eu achei que estava atrás de mim na hora que eu desci a escada. E aí, na hora que ele acordou e ela falou da figura, a figura tinha desaparecido. Nesse momento eu fiquei com mais medo ainda e ligando tudo que aconteceu. A prima da minha namorada, que dormiu no quarto sozinha, ela disse que ouviu em alguns momentos uma respiração no quarto dela, mas achou que fosse só um barulho da cabana mesmo, e não respiração mesmo. Isoladamente, essas coisas todas que aconteceram, é fácil de explicar. Balão explodindo, barulho rangendo na escada enquanto eu tava descendo. Só que essas coisas todas juntas acontecendo no mesmo dia, fica muito difícil de negar que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Fim da terceira história. Isso aí não tem jeito. Isso aí pode ser que a gente alugue um lugar e nem saiba que tá assombrado. Tem isso. Porque eu ia falar assim, o medo real geralmente me dá mais medo do que o sobrenatural. Sim. Porém, no medo real, se você vê uma situação, o homem tá lá, tem uma porta que ele entra e tal, você pode sair dali e fazer uma reclamação. E ganhar o dinheiro de volta ainda. Só que o sobrenatural, todo mundo vai duvidar de você. Sim. Não tem como nem você ganhar o seu dinheiro de volta. Só tem que colocar o seu rabinho entre as pernas e sair o mais rápido. Inclusive, eu procurando história pra trazer pra cá, eu entrei num grupo de hosts do Airbnb, de anfitrião, né? E tinha um monte de anfitrião falando assim: gente, reclamaram que a minha casa é assombrada. O que eu faço? Nossa, eu ficaria muito triste. Eu Sabe? Falo, poxa, escolheram a minha casa. Porque pode ser que o anfitrião também seja pego de surpresa que a casa dele é assombrada. E quem acredita nisso de energia, espírito, não sei o que, esse negócio de muita gente diferente também. Tem isso. Deve também trazer uma coisa esquisita, uma aura estranha. Vai que vem um obsessor com alguém, o obsessor gosta da sua casa, acha ela confortável e fica. Aí é sacanagem. Mas quando a pessoa tá viajando, geralmente a pessoa tá de bom humor, né? Geralmente. Você tá indo pra passear, tá acontecendo um evento pra você. Ali, mas se a pessoa for filé da puta, basta um filé da puta. uma energia pesada. Mas vai deixar logo lá? Leva pra tua casa. Né? Mas assim, basta um estar com o obsessor pra todos os outros serem assombrados. Mas então vamos para a última história. Vamos voltar pro terror real, gente? Vamos voltar pro terror real. Vamos voltar pra perrengues reais. A porcaria do meu aquecedor de água novinho quebrou por causa de, excesso de cálcio na água, não sei. E aí eu e minha família, a gente teve que alugar um quarto de hotel só pra gente tomar banho. Meu marido e minhas filhas adolescentes foram primeiro. Enquanto minhas filhas foram tomar banho, eu fiquei ali no quarto de hotel procurando o quê? Câmera. Porque eu já tinha visto em programa, já tinha visto na internet que era bom procurar, porque às vezes tinha câmera escondida. Nos quartos de hotel, coisa assim, era bom ficar alerta. Só que o meu marido riu, debochou da minha cara. Então eu pensei, não, besteira da minha cabeça. Realmente estou sendo paranoica, olha só que coisa. Só que quando eu estava dentro do banheiro, tomando meu banho, eu olho pra cima e eis que eu a vejo. Uma câmera. Dava pra ver só de certo ângulo. Ela tava presa no bocal da luz, de uma forma que tava presa assim na lateral, sabe? Quase não dava pra ver, tava muito escondidinha. Eu olhei e ela tava lá, me observando. Eu dei um berro e o meu marido apareceu correndo. Eu falei pra ele o que era e ele foi lá desmontar o bocal pra ver direito aquela câmera. E, gente, ele tirou. Na mesma hora, puf! Caiu assim, era uma câmerazinha que estava ligada ali nos fios da luz. E ela estava posicionada diretamente para o chuveiro. O meu marido arrancou tudo e foi direto na recepção. E foi aí que a confusão começou. O cara estranho na recepção ficou puto com meu marido, falando que ele estava destruindo o quarto. E na mesma hora, o dono chamou a polícia. Só que o meu marido, quando está certo, ele fica puto. Ele fica puto das calças e vai até o final. Foi então que ele segurou o dono pelo colarinho. A lógica do meu marido era, se eu vou ser preso,
eu vou ser com razão. Vai ser porque eu bati nesse homem. E nesse momento a esposa do dono do hotel apareceu. Eu já estava vestida, já tinha saído do banho, obviamente. E eu desci ali para dar certo apoio moral. A mulher perguntou o que estava acontecendo e a gente explicou. E então ela falou, peraí. A mulher pegou uma faca no quarto dela e começou a correr atrás do marido. E isso bem na hora que a polícia chegou. Os policiais ficaram super confusos e perguntaram pra gente o que tinha acontecido e a ordem dos fatos. Eles então levaram o dono do estabelecimento preso. Aparentemente foi encontrado dezenas e dezenas de vídeos no quarto dele, que agora servem de material contra ele no inquérito policial. Então já fica aí o alerta para vocês. Antes de se despir em qualquer lugar que não seja sua casa, confere todo lugar. Fim da quarta história. Vocês já viram o vídeo completo daquele meme da Vanessa Wolff? Barraco! E quebra! Gente, parece uma história inventada pela Vanessa Wolff de barraco. Né? E mulher correndo com a faca atrás do marido, polícia chegando, câmera, e polícia, e porra na cara dela, e pega e quebra. Gente, primeiro que esse pessoal não conhece o conceito de cumbuca. Na hora que eu tava lendo aqui a história, o Vitor falou baixinho. De casa, não. Gente, vai no fogo, aquece uma panela de água, joga num balde maior, coloca água gelada, toma banho de cumbuquinha, pelo menos pra lavar as partes. Amanhã você contrata o marido de aluguel pra resolver. Mas aí quem é rico não vai querer fazer isso, minha filha. Quem é rico vai querer alugar um quartinho mesmo. E se fuderam. É, mas a culpa não é deles também. É porque tinha uma bendita câmera lá do homem lá. E a mulher sabia. Porque na hora que falou, devia ser assim, mais uma. Agora não tem Mas jeito. ela pegou uma faca, amor, e saiu correndo atrás do marido. O que ela ia fazer com essa faca? Ia matar o marido? Ah, não sei. Ia ameaçar ele, falar, não faz mais isso. Ou então ia tipo assim, nossa, você continua fazendo isso? Porque às vezes, quando a mulher explicou, ela falou assim, não, então peraí. Aí ela já deve ter ido pra ver se ele tava olhando. Será que era a câmera no momento real ou se ele via só depois das filmagens? Não sei, porque ele tinha um arquivo cheio de imagens, né? Às vezes ele ficava lá olhando na hora. Ai, vai tarado, BBB. né? BBB. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas eu amei essa última história, porque deu uma coisinha de um... Foi um barraquinho, foi uma coisinha assim pra fechar o nosso vídeo com chaves de ouros. Mas realmente, quando a gente vai em hotel, essas coisas, eu não olho, geralmente não. Então, quando a gente ficou em São Paulo, eu dei uma olhadinha, tipo assim, mas também não fiquei empenhada naquele negócio. Mesmo, não. Porque falam, né, que você abre a câmera do celular. Tem todo um jeito não sei o que. Ai, de gente. olhar. Você assim, não, mas aí deixa o BBB também, porque eu também vou ficar, sabe, correndo atrás. Às vezes ele quer muito, deixa ele ver. Vai me ver o quê? Vai ver uns peitinhos murchos meu? Ele ou ela, pode ser ela também. Porque era um anfitrião, né? Eu lembro disso. Aí uns peitinhos murchos, umas pelanquinhas de braço que eu tenho, entendeu? Vai valer a pena? Não pode ficar vendo. Não pode, mas eu vou estar com preguiça, eu não vou procurar, entendeu? Cada um escolhe as suas batalhas. Eu tenho preguiça. Cada um escolhe as suas batalhas. A mulher escolheu as batalhas dela. Ela descobriu o negócio, gritou o marido. Olha o barraco que deu, sabe? Ai, gente, sabe? Quando eu viajo, fico nessas hospedagens, eu quase não fico lá, eu quero passear pelos lugares, entendeu? Vai ver um peitinho, vai ver uma pererequinha. Aí, se você tá tão necessitado assim, pelo amor de Deus, gente, tem vídeo na internet, você procura um monte de coisa, vai assinar OnlyFans dos outros. Pelo amor de Deus, que taradice esquisita, que fetiche estranho é esse que você tem, ô dono de hospedagem? Pelo amor de Deus, toma tendência nessa sua vida. Esse final foi pro lugar que eu não tava nem esperando ir. E se você chegou até aqui, comenta aí. Cuidado com a câmera escondida. Isso! Palavrinha, frase secreta pra quem chegou até este momento do vídeo. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!